repetir, né? Espero que sim. A hora que eu puder iniciar, Gabriel, tu só me dá um aviso aí, Só uma tá? dúvida, eu posso utilizar a ferramenta de caneta no slide para ir desenhando, assim, sinalizando os pontos? Claro, fica à vontade, a apresentação é tua, tá? Quanto tempo deu tua apresentação? Você treinou? 26, 28 minutos. Então tá. Eu vou deixar aqui na tela já para apresentar, peraí. Deixa eu... Tá dando para ver? Dá para ver. Perfeito. Tá, então acho que pode começar. Pode? Uhum. Só vou esperar dar 8 horas para a gente fazer no pontual, né? Falta 2 minutinhos. Não sei se tem mais alguém que vai participar. Se você encaminhou, temos aqui a Caroline, deve ser a colega de turma, A né? Carol e o Eduardo acho que estão aí. Ah, é verdade, agora que eu vi, Eduardo também. O resto do pessoal acho que vai entrar quando der 8 certinho. Uhum. Então vamos lá? Deu 8 horas já em ponto. Certo. Posso começar então? Espero só um instantinho que eu vou apresentar. É uma gravação que vai ser encaminhada para coordenação, então vamos ser bem específicos, né? Então, bom dia a todos que estão nessa sala. E agora é 8 horas do dia 16/12/2021. Gostaria de agradecer nesse período que nós estamos passando, apesar da correria, né? Nós contamos com a presença do professor André Gonçalves, que está participando como banca avaliadora, a nossa coordenação de extensão representada pela Lidiane, agradecemos também. Vemos que temos alguns colegas da turma participando, tem mais pessoas daqui do que na minha aula de atendimento, mas enfim, bom poder contar com vocês aqui, né? E o Gabriel, que chegou mais a uma etapa dessa vida cumprida, né? Que nós temos o prazer de participar dessa etapa concluída, que esperamos ver aqui a sua apresentação, que seja uma apresentação tranquila, você sabe, né? Gabriel sempre domina o que você está fazendo, então eu desejo para você uma ótima apresentação e nos vemos no final da apresentação, então, tá bom? Tá Fica à certo. vontade, Gabriel, a palavra é sua agora. Obrigado. Então, bom dia a todos, né? Hoje, eu sou Gabriel Rancaprara, sou aluno do terceiro ano C do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Eu vim aqui hoje defender o meu estágio curricular supervisionado, que teve como orientadora a professora Edi Walters, né? Então, eu vou começar apresentando um pouco da identificação da empresa, aqui de forma breve, né, para vocês. Então, o nome da empresa é Vida no Campo Agropecuária, né? Ela fica localizada no bairro Vila São João, no município de Torres. O meu supervisor de estágio foi o Roberto Machado Moraes, né, que ele é médico veterinário e também formado técnico em agropecuária. A área de atuação da empresa, né, o comércio varejista de produtos agropecuários e veterinários. O período de realização do estágio foi de 9 de agosto a 10 de setembro de 2021. Né? A duração total foram 180 horas. Então, o histórico da empresa é que ele ficou um pouco breve, né? Porque
a empresa ela teve o início de suas atividades logo no período de 2021, né? Então eu peguei bem esse início. Então aqui no histórico da empresa se limita aqui ao início dela, né? No período de 2021. Como infraestrutura física, né, do local, eu coloquei aqui, né, como primeira imagem, a matriz da agropecuária, né, ou seja, a fachada dela, que fica na Vila São João. Então aqui dá para perceber algumas mudas de hortaliças, né? Aqui no estabelecimento alguns pacotes também. Aqui o setor de medicamentos da agropecuária, então aqui foi a parte onde eu passei bastante tempo do meu dia, né, estudando. Então, a gente percebe aqui Ivomec, né, o Dectomax, Ivermectina, Ripercol, medicamentos que eu trabalhei bastante em cima, comercializei bastante, né, que eu vou estar falando aqui um pouco mais à frente sobre eles, né. Tem aqui também o Glicopan, né, a vitamina para cães e gatos, né, alguns medicamentos aqui que eu não trabalhei tanto, mas para aves, né, o Avitrin e tudo mais. Então, tinha uma variedade bem grande, assim, de fármacos veterinários logo quando eu cheguei, né? Então, eu fui muito bem introduzido a isso aqui pelo médico veterinário, né? O setor de ferramentas, ele aqui nessa imagem que eu tirei, ele tá bem simples, né? Porque essa imagem foi retirada bem no início do meu estágio, quando a empresa ainda estava engatinhando em algumas coisas, então as ferramentas elas foram sendo colocadas depois com o tempo. Essa parte aqui eu não trabalhei tanto em cima, né? Ela ficou mais de lado. Aqui a área de mudas, né? Aqui as mudas elas ainda estão depositadas no chão, né? Nessas bandejas de isopor, mas depois foi adicionado algumas gavetas, né? Para melhor organização dessas mudas. Mas tem várias hortaliças aqui, cebolinha, alface lisa, crespa. Então várias variedades de mudas que eu comercializei e além de comercializar também trabalhei em cima delas um pouco. Então descrevendo para vocês as atividades que foram desenvolvidas, né? Eu coloquei aqui como primeiro ponto o atendimento ao cliente, porque eu creio que isso aqui foi a base de tudo para mim, né? E foi o que mais me agregou conhecimento, essa parte de atendimento ao cliente. Então, eu deixei ela aqui como primeiro ponto, porque de fato ela foi fundamental, né? Para o meu desenvolvimento no estágio. Além disso, houve introdução, né, por parte do veterinário, dos fármacos veterinários. Então, boa parte dos fármacos ali que a agropecuária disponibilizava para venda, eu aprendi, né? Claro que com ênfase nos medicamentos que foram mais comercializados, né? Porque como eu cuidava dos atendimentos, eu tinha que ter conhecimento ali do que saía mais, né? Para conseguir até indicar. Então, claro, sempre com, né, o auxílio do meu supervisor, mas sempre buscando aí autonomia, digamos assim, né? Então, aqui abaixo eu listei, né, na indicação de uso de medicamentos veterinários, alguns medicamentos que eu comercializei mais, né, que foram mais familiares para mim, que eu me familiarizei mais, né, por trabalhar bastante em cima. Então, o Vetococ, Triclorcil, que foi em pasta, né, o Dectomax, o Colosso, enfim, alguns medicamentos foram listados. Além disso, a preparação e comercialização de mudas em bandeja de isopor, então mudas de hortaliça. A preparação era feita com casca de arroz carbonizada, né? Então, um substrato. E visitas técnicas também. Além da preparação e comercialização, também a vistoria das mudas. Então, diariamente eu tinha que vistoriar, ver se as mudas elas estavam com uma aparência boa, se estavam com um aspecto bonito, né? Então, retirada ali de mudas que pudessem estar doentes de alguma forma, né? E as visitas técnicas que foram realizadas também, algumas. Mais especificamente duas, né? Que eu vou pontuar mais à frente. Então, primeiro ponto, atendimento ao cliente. Eu já deixei aqui duas imagens que resumem bem essa parte, né? É uma imagem que fala por si só, essa imagem da direita aqui. Então, como eu já havia falado, o atendimento ao cliente ele foi fundamental para mim, né? Ele me agregou muito conhecimento, né? A troca de conhecimento com o produtor rural, né? No meu dia a dia, ela foi fundamental. Então, aqui ao lado a gente vê duas pessoas, né? Trocando ideias, cada uma com uma pecinha do quebra-cabeça, né? Montando aqui a ideia final. Então, isso aqui representa bem a ideia de que sempre há conhecimento, né? De ambos os lados, para trocar e agregar aqui no final
numa junção de tudo, né? Então, da mesma forma como é na sala de aula com os professores e alunos, há a troca de conhecimento, né, em ambos os lados. Comigo não foi diferente no convívio com o produtor rural, né? Tanto em visitas técnicas, como também no estabelecimento em si, né? Comercializando os produtos. Então, esse foi o ponto, né, que agregou maior parte, assim, do meu conhecimento, posso dizer assim. Também me ajudou muito com a questão de timidez, então eu aprendi como me portar melhor, né, como atender de uma forma melhor, ser mais explicativo, enfim. Me ajudou bastante nesse sentido também. A introdução aos fármacos veterinários, né, que foi feita pelo médico veterinário Roberto Machado. Então, aqui eu deixei algumas imagens, essa aqui eu já tinha passado, né, aqui constam alguns que eu trabalhei bastante em cima, então, Ivomec, Dectomax, Hipercol, Ivermectina. Aqui no lado direito, alguns produtos para equinos, né, então a gente viu o Vetagloss, o Aerocid também, que é um spray. Então, essa parte aqui eu deixei justamente para falar que uma coisa que eu notei na região é a presença muito grande da produção de equinos. Então, os equinos, os produtores rurais que visitavam a gente, ficava bem claro, né, que a maioria deles tinha produção de equinos e que buscava produtos para equinos, né, mesmo. Então, a gente percebe que na região há uma presença muito grande dessa produção, né? Então, tanto para competição como para lazer mesmo, né? Então, além dos medicamentos, haviam também ferraduras, né? Equipamentos em geral para o equino. Então, a indicação, né, do uso de medicamentos veterinários, começando pelo Vetococ. Então, o Vetococ, né, ele é um medicamento que ele vai ficar depositado nesse sachê aqui, né, que contém 4 gramas. Ele vai ser aí útil, né, para aves, então galinhas, perus, enfim. E ele vai auxiliar diretamente em problemas gastrointestinais do animal. Então, diarreia branca dos pintos, fezes moles, e também, como eu deixei aqui ao lado essa representação por imagem, né, por meio de microscópio, de agentes patogênicos da coccidiose, né, que ela seria uma doença parasitária causada pelo protozoário Eimeria, né? Então, ele vai combater essa doença também. E o que essa doença ela causa, né, na ave? Então, essa ave ela vai desenvolver, digamos que um processo anêmico, né? Porque a coccidiose ela vai interferir na absorção de nutrientes por parte da ave. Então, a ave ela vai ficar muito fraca, muito debilitada nesse sentido, né? Então, ele vai combater isso diretamente e até mesmo evitar com que a ave, por ficar deficiente desses nutrientes, ela acabe desenvolvendo outras doenças, né? Então, eu lembro que o Vetococ ele foi um dos primeiros medicamentos que eu comercializei e continuei comercializando durante todo o meu estágio, porque as pessoas chegavam, né, perguntando muito sobre essa questão da ave ela apresentar sintomas anêmicos, né? Ele vai ser diluído aí essas 4 gramas em 2 litros d'água, né? Sendo que o tratamento recomendado seria de 3 dias, né? Trocando a água de 24 em 24 horas, pois o princípio ativo ele acaba se perdendo durante esse tempo. Então, esse é o Vetococ. Outro medicamento veterinário é o Triclorzil em pasta, né? Que seria um antihelmíntico de largo espectro para uso oral em equídeos, né? Então, só para ilustrar melhor, os equídeos seriam os equinos, né? Cavalos, zebras, pôneis, asnos, né? Então, esses animais fazem parte do grupo dos equídeos, né? Ele, né, no dia a dia, ele foi mais comumente, né, comercializado para equinos, né? Então, ele vai ajudar aí em parasitas gastrointestinais do equino, e também tratar a abronemose, né, o abronema, que é conhecido como ferida de verão. Então, ele é uma boa opção para o tratamento desses tipos de problemas no equino. Agora, o Dectomax. Bom, o Dectomax ele é um produto que foi um dos mais comercializados por mim e que me despertou maior curiosidade também. Então, eu busquei bastante sobre ele e tiveram algumas coisas específicas sobre ele que aconteceram, então, durante o meu estágio. Ele vai funcionar aí para bovinos, suínos e ovinos, né? E a solução dele vai ser a base do princípio ativo de doramectina, né? Então, para que vai funcionar o Dectomax? O Dectomax ele serve para combater aí, ele é um antiparasitário externo e interno. Então, ele vai combater parasitas internos e externos aí, por exemplo, do boi, né? Então, carrapatos, bernes, parasitas internos
Enfim, um fato interessante sobre ele, que aconteceu durante meu estágio, é que em um certo dia um produtor chegou para a gente questionando, né, se a gente sabia se o Dectomax ele havia mudado o princípio ativo, se a formulação dele poderia ter mudado, porque ele não estava mais funcionando na produção dele, né? E aí a gente questionou se ele já havia feito a rotação de princípios ativos, né? Por que essa rotação? Né? Eu vou deixar aqui ao lado a imagem do Ivomec que eu já vou explicar. A rotação de princípios ativos para evitar o surgimento de resistência parasitária do animal. Então, muitas vezes o que acontece é que o produtor acha que o medicamento acabou mudando alguma coisa, ficando pior, mas na verdade o que aconteceu foi que o animal desenvolveu uma resistência parasitária ao princípio ativo, né? Então, provavelmente o que aconteceu foi isso. Naquele momento eu não tinha esse conhecimento, então o veterinário me explicou isso, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, algumas outras opções que nós temos no mercado, por exemplo, é o Ivomec, né? Que ele vai ter funções parecidas, né? Ele vai trabalhar com o princípio ativo de ivermectina, geralmente na proporção de 1%, né? E ele vai servir, por exemplo, para intercalar os princípios ativos. Então, utilizar esse 2 vezes, depois esse 2 vezes, e assim sucessivamente, né? Para evitar mesmo que o animal crie uma resistência parasitária, né? Os parasitas criem resistência, e o efeito, né, do princípio ativo acabe sendo afetado, né? Isso vai gerar um gasto muito maior aí para o produtor, que muitas vezes não tem conhecimento disso, né? Então, esse foi um fato interessante que aconteceu durante o estágio que me fez buscar conhecimento, né, nesse sentido. A indicação do colosso pulverização, então esse medicamento que vem nesses frascos aqui, né? Cada frasco contém 25 ml, e ele vai ser utilizado aí geralmente para bovinos ou suínos, né? Então, como é que funciona o colosso? Ele vai ser pulverizado, pode ser feito de duas formas, né? Por pulverização de ambiente, então o produtor ele pode pulverizar aí o ambiente onde os animais ficam depositados, né? Para fazer aí uma limpeza, retirada de parasitas externos. Então, ele vai tratar parasitas externos, né? Parasitas internos não, mas parasitas externos ele vai tratar. Então, essa pulverização do ambiente pode ser feita, ou também o banho de imersão poderá ser feito, né? O banho de imersão, existem algumas técnicas, por exemplo, para fazer com que o boi ele fique totalmente submerso, né, no líquido do colosso, né, pegando toda a parte do corpo, para evitar, né, que o animal ele desenvolva parasitas externos e também tem aí um repelente contra moscas, né? Então, um inseto que acaba veiculando muitas doenças, né? O colosso ele vai evitar que as moscas acabem pousando ali na superfície do animal e acabe gerando aí problemas maiores, né? Então, ele vai ser diluído 25 ml em 20 litros da água, então ele rende bastante, né? E ele pode ser utilizado dessas duas formas. Ele foi bastante utilizado tanto para animais, né, pulverização direto no corpo de animais, mas também pulverização em ambientes, né, tanto ambientes externos quanto internos, né. Agora, mudando um pouco das atividades, vamos para a preparação e comercialização de mudas em bandejas de isopor. Então, as cultivares trabalhadas aqui foram alface americana, alface lisa, crespa, né, alface crespa, beterraba, cebolinha, repolho e couve. Então, essas foram as cultivares trabalhadas. Elas ficavam depositadas nessas bandejas de isopor, né? Aqui, em cada furinho desse, era preenchido com casca de arroz carbonizada, né? Um substrato orgânico aí que vai garantir os nutrientes para a muda, né? Vai deixá-la vigorosa, né? E com um aspecto bonito para venda. Então, essa montagem de mudas, né? Nessas bandejas de isopor foi feita também. Também a vistoria dessas mudas, né? Diariamente, retirando aí mudas com aspecto ruim, né? Então, com folhas amareladas, plantas murchas, enfim, essas funções eu tinha, né? Visitas técnicas, né? Então, durante o meu estágio, vou deixar aqui descrita 2 visitas técnicas que eu realizei, né? Sendo a primeira delas a visita aos bananais da região ali de Dom Pedro, né? Então, essa visita ela foi mais para ganho de conhecimento e experiência no campo, né? Então,
eu fiz essa visita juntamente com o responsável legal da empresa, né, e o meu responsável técnico, né. Aqui nessa imagem a gente percebe bananeiras, né, do bananal, que eu retirei a foto, projetadas, né, no sentido vertical, bem retas. Mas, né, o terreno onde os bananais ficavam, assim, em sua maioria, eram terrenos bem acidentados, né, então terrenos aí com variações, né, de inclinação muito grandes. Então, ficou bem clara a presença de algumas bananeiras também que estavam projetadas mais horizontalmente, né? Isso ficou claro para mim, que as bananeiras elas têm essa peculiaridade de se desenvolverem em terrenos acidentados, né? Então, elas têm essa capacidade, não todos os cultivares possuem essa mesma capacidade que as bananeiras possuem, né? Mas na visita que eu fiz aos bananais, os terrenos onde elas ficavam plantadas geralmente eram bem acidentados, então a gente percebia algumas bananeiras, né? Não projetadas assim de forma vertical, né? Perfeitamente vertical, mas um pouco horizontalizadas, né? Dentro, né, dos bananais, eu encontrei algumas características, né, em algumas cultivares. Então, a cigatoca amarela, né, como descrita aqui, né, na imagem. A cigatoca amarela, ela vai ser uma doença causada aqui pelo fungo, né, Mycophaerella musicola. Então, ela é uma doença causada por esse fungo, né. E o que ela vai desenvolver na área foliar da bananeira? Então, a área foliar ela vai ser prejudicada, né. Vão começar os surgimentos aqui nas estrias foliares, né, de manchas amareladas, né, que posteriormente vão atingir esse nível aqui de necrose foliar, né? Então, esses são os sintomas principais, características principais da cigatoca. E como que ela pode, né, ser controlada, né? Da mesma forma que a maioria, então, dos problemas que acometem as cultivares, hoje em dia existem aí intervenções por meio de produtos químicos, como também intervenções, digamos que menos agressivas ao meio ambiente, né? Então, vale-se analisar qual que é o melhor caminho a se seguir, né? Se vale utilizar um produto químico, né? Se tem a necessidade, ou se pode utilizar aí uma intervenção menos agressiva, né? As intervenções aí que podem ser feitas por meio não de produto químico, né? Seriam aí a desfolha, né? Dessas bananeiras que estiverem doentes, digamos assim. Tomar muito cuidado no distanciamento entre bananeiras para evitar, né, contato direto de uma com a outra, além de ter diversos outros problemas, né, de disputa de nutrientes, uma atrapalhar a outra. Então é importante se atentar ao distanciamento dessas bananeiras, né? Isso não só para a cigatoca, mas em geral é muito importante esse distanciamento entre elas. Então, essas duas coisas são muito fundamentais, além da vistoria, né, constante dos bananais, para tentar identificar essa cigatoca num momento que ela não tiver aqui numa necrose, né, em um estágio final, né? Então, para tentar chegar no estágio mais inicial. No caso de um controle químico, o propiconazole, né, que é um produto químico, ele pode ser utilizado, ele vai combater, né, essa doença causada pelo fungo Mycophaerella, então ele pode ser utilizado, né? Ele é encontrado aí nas agropecuárias para comercialização. Então essas duas opções podem ser aderidas aí pelo produtor rural, fica a critério dele, né? As duas opções foram apresentadas para o produtor rural. Como o meu intuito lá era adquirir conhecimento, né? Não tão direto assim em receituar algum produto químico, a gente passou as duas orientações para o cliente, né, para o produtor, tanto a química ou a não tão intervencionista, e aí ficou a critério, né, do produtor depois decidir o que iria fazer, né, é importante que ele resolva isso aqui. O fato de prejudicar a área foliar da bananeira, né, vai prejudicar diretamente a bananeira, a produção dela, então essa bananeira ela vai acabar se tornando insuficiente, né, então é algo que tem que ser tratado, né? Não pode ficar assim. Outra visita à propriedade de cliente foi feita nessa região aqui. Eu tirei uma foto quando eu cheguei lá. E o que acontece? O cliente, ele
comprava alguns medicamentos com a gente, né, para suas galinhas, e um certo dia ele ligou para a gente porque o cãozinho dele havia sido atropelado, né? Então ele ligou para o nosso veterinário estava lá na agropecuária com a gente, e ele ligou porque o cãozinho dele havia fugido de casa e sido atropelado na estrada, né? E estava com alguns ferimentos, sentindo muita dor. Ele não conseguiu explicar muito bem a situação, né? Então a gente criou na nossa cabeça uma imagem que talvez não fosse de fato o que seria quando chegaríamos lá, né? Então aqui já temos a imagem, né, do animalzinho quando a gente chegou no local. A gente percebe que há um ferimento bem exposto aqui, né? Um ferimento aberto. A presença de sangue no ambiente onde esse cachorro está, né? Percebe-se que o ambiente não é nem um pouco adequado para a situação que ele se encontra, né? Então a gente percebe que o cachorro ele acabou se encostando aqui num recipiente bem sujo, né? Aqui nas serralhas, aqui no chão, nessa terra. Então percebe-se aqui, ó, resquícios de sangue do animal. Então, a primeira coisa que eu notei, pessoalmente, antes mesmo do médico veterinário falar, foi isso, né? O ambiente onde esse cachorro estava não era nem um pouco favorável para a situação que ele se encontrava. Então, a primeira coisa a ser feita seria levar esse cachorro para algum local mais higienizado, né? Por quê? Aqui a ferida ela está bem aberta, então provavelmente esse animalzinho ele teve contato aqui com agentes patogênicos, né, que estavam aqui no ambiente, e isso vai prejudicar demais, né? Pode causar aí uma infecção no animal, alguns problemas aí mais sérios, agravando a situação, né? Então esse animal estava sentindo bastante dor. Aqui nessa região a gente percebe que a região cutânea, né, ela foi bem destruída mesmo, então o animal estava com uma ferida exposta, digamos assim, ao ambiente. A gente percebe uma coloração mais escura aqui, né, de cores mais roxas, né, rosa, então bem machucado mesmo. E esse cãozinho, ele não conseguia deixar a gente chegar perto dele, né? Ele estava sentindo muita dor, então era muito difícil a gente conseguir fazer alguma intervenção medicamentosa, né, nesse animal, de forma mecânica, digamos assim. Então, ficou muito difícil o tratamento desse animal nesse local, né? O correto a ser feito seria aplicar ali uma injeção de anestésica, né? Uma anestesia local ali no cachorro, ou até mesmo anestesia geral, para conseguir administrar melhor essa região, né? Então, conseguir pelo menos fazer a limpeza desse local para evitar que infecções maiores pudessem vir a cometer, né, a patinha desse cachorro e acabar, né, sendo necessário aí, quem sabe, amputar, né, a patinha traseira do cão. Então, esse animal, ele no final das contas, ele teve que ser aí deslocado para a clínica veterinária, né, do veterinário Roberto. Depois desse momento, eu já não tive mais contato com esse cãozinho, infelizmente, porque a clínica veterinária ela ficava bem longe da agropecuária e acabou que eu não tive como ir lá visitar ele. Mas, né, nessa visita técnica, eu gostaria, né, de utilizar ela no meu estágio, porque essa questão do ambiente onde o animal está, né, interfere muito no bem-estar do animal e como que vai ser a recuperação dele. Então, essa noção, eu de cara já tive quando eu cheguei lá, então, um conhecimento que me foi agregado graças ao curso técnico também, né. As considerações finais do meu estágio, então, a importância do convívio diário com o produtor rural, como eu já citei durante todo o estágio, foi fundamental para mim. Ter o convívio prático, né, com o produtor rural fora de sala de aula, fora da instituição, com quem trabalha com isso de forma intensa, né, foi muito importante para mim. A união do conhecimento teórico e prático, então, muitas vezes o conhecimento teórico se sobressaiu, mas muitas vezes o conteúdo prático teve, né, sua importância maior. Então, os dois, eles se complementam de forma muito balanceada, né? A gente precisa dos dois. Então, isso ficou claro durante o meu estágio também. A importância do mercado agropecuário para produtores de pequeno e médio porte, né? Então, esses produtores da região da Vila São João se abastecem, né, dos produtos da agropecuária. Então, é muito importante que eles tenham esse suporte técnico, né? Tanto o suporte de
de todos os produtos que eles precisam que estejam disponíveis na agropecuária, mas também do suporte técnico para visitas, né, para indicações do que fazer em diversas situações. Então, é muito importante esse mercado agropecuário, né, para os produtores de pequeno e médio porte. E, por último, a importância do estágio curricular, né, que, de fato, ele completa tudo aquilo que a gente aprende durante a nossa trajetória acadêmica no IFC, né? Então, ele é a ferramenta, digamos que, para finalizar e fixar, né, tudo que você aprendeu no seu estágio e utilizar aquilo de forma prática, né? Colocar no seu dia a dia mesmo em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, essa, para mim, é a principal importância do estágio curricular, né? Mesmo para as pessoas que não irão seguir carreira na área, fica muito importante, né? Por experiência, né? Então, a experiência, ela nunca é demais, o conhecimento nunca é demais, então, o estágio, ele tem essa importância. Agradecer demais, demais mesmo, a professora Edivaltres, que me ajudou durante todo o processo, então, se não fosse por ela, talvez no dia de hoje eu não estaria aqui defendendo o meu estágio, então, agradecer demais a ela por ter aceitado ser minha orientadora e ter sido atenciosa do início ao fim do meu estágio, sempre me ajudando, né? Foi uma excelente orientadora, não poderia ser melhor. Então, eu agradeço de coração mesmo. Agradecer ao André, né? Demais por ter aceitado ser minha banca avaliativa, né? E estar aqui hoje, né? Disponibilizando o tempo dele para apreciar, né, a minha defesa. Então, eu agradeço demais. Além disso, eu agradeço a todos os professores que fizeram parte, né, da minha caminhada acadêmica no IFC. Cada um dos professores que fez parte é muito importante para mim, eu carrego um ensinamento muito grande de cada um deles. Então, eu costumo dizer que o IFC, ele além de ser uma escola que vai te passar ali os conhecimentos acadêmicos, ele te transforma também como pessoa, né? O IFC de Santa Rosa do Sul. Então, eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou falar para as pessoas isso. Eu entrei no IFC de um jeito e eu saí de outro totalmente diferente, de forma positiva. Então, eu aprendi muito com o IFC e eu sou infinitamente grato ao Instituto Federal, né? Realmente, só quem vive mesmo, né, essa experiência sabe descrever ela e o quão gratificante é você chegar no terceiro ano, fazer seu estágio, defender ele, com a presença de seus amigos, de seus professores, né? Então, é muito importante para mim esse momento, né? Então, agradecer ao IFC por tudo que me proporcionou, por tudo que me transformou como ser humano, né? Novamente, agradecer a Edivaltres, né, por todo o apoio prestado. Agradecer a todos os meus amigos que estão presentes aqui hoje. Alguns não puderam porque estão dormindo, né? Estão muito cansados nesse período, então 8 horas da manhã, o pessoal ainda tem um pessoal que está dormindo, está descansando. Mas agradecer, eu estou muito feliz nesse momento por estar finalizando essa etapa. De fato, nunca mais vou esquecer esse momento, né? Então, só agradecer mesmo. Agradecer também ao meu supervisor técnico, ao Roberto, que me prestou todo o suporte, me ajudou muito em diversos momentos. Ao responsável legal da empresa, que também me ajudou muito. Então, todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada têm uma importância muito grande para mim e eu vou carregar com certeza para o resto da minha vida. Finalizando, então, agora a minha defesa de estágio, eu deixo aberta aí para as dúvidas que vocês possam ter. Obrigada, Gabriel. Primeiramente, vou dar bom dia para quem chegou depois, né? A todos e a todas que estão aí. Gabriel, todo o merecimento é seu, tá? É como o nome diz, eu sou orientadora, né? A gente orienta, mas todo o mérito do teu trabalho é totalmente seu. E então eu vou dar parabéns para ti, foi uma apresentação muito boa que você fez, o teu trabalho desenvolvido durante o seu estágio, tá? Fico agradecida pelo convite que eu recebi, né, para ser orientadora desse aluno que é muito dedicado. E lembrar de mim que fui professora do segundo ano, porque eles vão para o terceiro, né? Estão com os professores novos, e assim, lembrar de nós que estamos lá no segundo ano me deixou muito contente, eu fico grata, né, por esse carinho, e com certeza a gente também tem esse carinho por esses alunos que desenvolvem esse trabalho e nos convidam, né? Então, Gabriel,
Muito obrigada pelo convite, foi uma honra participar da tua orientação, tá? E todo o detalhamento que você fez nessa apresentação nos enriquece, com certeza, né? E eu agradeço mais uma vez pelo convite, tá? E como você mesmo colocou também, né, agradecer ao professor André, que 8 horas da manhã também está aqui, né, de pé, num período também que é conturbado, né, André? É correção daqui, correção dali, enfim, além dos trabalhos que desenvolve, né? E, então, eu vou passar a primeira palavra para o professor André para fazer as suas contribuições, depois nós passamos para os colegas, depois para a Lidiane, se ela tem alguma colocação, né? Para os colegas, e por último eu faço minhas colocações, tá bom? Então, passo a palavra para ti, André, fica à vontade. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Bom, primeiro que 8 horas da manhã é o nosso horário de trabalho, né? Então, nós temos que estar de pé aqui, não tem essa. Eu quero agradecer o convite, eu me sinto assim, realmente muito honrado toda vez que eu participo de uma banca, seja como orientador, seja como banca mesmo, porque para mim esse é um momento assim do ápice da vida acadêmica do estudante. Então, para mim é sempre um prazer e também demonstra uma confiança. Então, eu quero assim parabenizá-lo, Gabriel, parabenizar a Edvaldos pela mentoria, né? Sua apresentação foi muito boa. Antes de eu fazer meus comentários, eu só tenho algumas curiosidades. Você mora aqui em Torres, Gabriel? Sim, eu resido em Torres. Mora em Torres. Você estudou aonde? Só por uma curiosidade. No Teachable. No Teachable, tá. Então você foi sempre aluno de escola pública? Sempre aluno de escola pública, sim. Então tá, então vamos lá, deixa eu começar minhas considerações. Gabriel, você é um baita comunicador. Você tem quantos anos? 18. Fez 18, deve ter completado 18 esse ano, né? Você é um Sim. baita comunicador, sua apresentação foi excelente, né? Eu sou um cara muito atento em relação a nós, né, professores, por lidarmos com a palavra, com a exposição de conhecimentos, de ideias, então nós temos que ser muito atentos com a questão da palavra, e você domina muito bem a técnica de falar, o seu tom de voz, a forma, o ritmo que você fala, as palavras que você usou, você é um baita comunicador. O uso dos recursos, o uso da caneta foi muito apropriado, e, enfim, né? E só tem que corrigir duas coisinhas, dois aspectos. Um, que você fica se balançando na cadeira, tá? Isso é normal, né? Então, isso a gente, quando está dando aula, a gente às vezes também... Mas isso é algo muito simples. E a outra é algo mais difícil de se corrigir. Eu, aos quase 60 anos de idade, com vários anos dando aula e palestra, é o né. A gente tem que se livrar do né. E é difícil. Eu também, você vai ver aqui, vai perceber que durante a minha singela contribuição eu vou falar né. É muito difícil, mas nós temos que ter consciência daquilo que a gente fala para a gente poder se corrigir. Claro, isso você pode dizer, isso é um preciosismo, isso é um perfeccionismo, sim, né? A gente tem sempre que tentar, que eu pelo menos acho que a gente sempre tem que tentar melhorar, né? Bom, mas vamos lá. O que mais em relação aqui? Eu tenho, na verdade, um conjunto de comentários, eu não tenho tantas perguntas. Sim. Então, isso em relação à sua forma de apresentação, sua forma foi muito boa, foi excelente. E em relação ao seu relatório também, ele está muito bom. O seu relatório está muito bem escrito, está muito bem detalhado. E o primeiro comentário que eu faço é que você, no início do seu relatório, o que é muito apropriado, né, você dá um contexto geral do setor do agronegócio no Brasil. Então, você começa do geral e vai para o específico. Eu achei assim, muito correto que você fez, muito oportuno, muito... no sentido de você dar uma fotografia, né, dar um panorama da situação do agronegócio para você contextualizar, colocar no contexto, depois você vem para o específico. Corretíssimo essa forma como você organizou o seu relatório. Única observação que eu tenho aí, mas não é nada assim em relação a nenhum equívoco nem nada, é que o agronegócio, você coloca, né, naturalmente você coloca o agronegócio como você aponta aí as
a importância econômica, socioeconômica do agronegócio no contexto da economia brasileira, mas a única observação que eu tenho a fazer é que o setor primário, né, nenhum país, a maioria dos países desenvolvidos, se não todos, né, o setor primário deixa de ser importante. Então, na economia de um país, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos? Estou colocando isso aqui, que seria mais uma informação, não é necessariamente, como eu coloquei antes, né, nenhuma crítica em relação ao seu relatório. É que a maioria dos países, para se desenvolver, eles vão deixando do setor primário e vão passando para outros setores, da indústria, dos serviços, né? Sim. Então, é só isso, é só essa observação. E o Brasil, o que tem acontecido nos últimos anos? A gente tem observado aí um avanço muito grande do setor primário, principalmente os commodities de exportação, soja, pecuária. Por um lado, aponta a pujança do setor do agronegócio, mas, por outro, também a gente tem que ficar atentos, porque não é só setor primário que promove o desenvolvimento de um país, tá? Bom, tendo dito isso, outro comentário que eu faço é que a loja... como você colocou na sua apresentação, a loja é relativamente nova, né? Ela foi... Aí, viu? Falei o né. A loja é nova, de 2021. Então, isso também aponta esse setor do agropecuário aqui em Torres. Ainda que Torres seja uma cidade mais urbana, né, com as emancipações que teve ao longo dos anos, né, de Dom Pedro Alcântara, Três Cachoeiras, Mampituba, ficou praticamente urbano, mas mesmo assim ainda tem espaço para uma agropecuária. Isso eu achei muito interessante. Em 2021, inaugurar uma nova agropecuária aqui em Torres. Se você anda aqui na cidade, você vê várias, né? Tem ali a Casa do Agricultor, você vai ali perto do Paço do Torres, em todo quanto é lugar você tem uma agropecuária. Então, isso demonstra um certo dinamismo do setor. Então, é só um comentário. E acredito que não seja a única em São João do Sul, na Vila São João. Acho que na Vila São João tem outras. Tem outra, sim. Tem outras, sim. Tem outra que é maior, que já está mais estabilizada lá, né? Estabelecida há mais anos. E essa agora que abriu, né? E se contar o Paço de Torres também, tem vários. Tem um ex-aluno nosso, agora me escapou o nome dele, que abriu uma agropecuária lá no Paço de Torres. Deixa eu... outra coisa. Em relação a remédios, você falou muito dos medicamentos. Ele não trabalha com homeopatia, é só trabalho com alopatia, só com... Não tem nenhum segmento de venda de homeopatia, que é um tratamento mais natural? Tratamentos naturais são assim pouco comercializados, assim, digamos assim. Então, a comercialização fica mais voltada mesmo para os medicamentos de osteopatia, digamos assim, né? Sim, dos tradicionais, né? Isso, não, porque alguns problemas que se apontou ali, como, por exemplo, o controle de carrapato, isso hoje você já tem alternativas de tratamento natural que são tão eficazes quanto. O nosso vizinho aí do Instituto Federal Catarinense, o Anderson, ele trata as vacas dele com um medicamento natural, com homeopatia. Então, só estou colocando isso porque isso também é um mercado que vem crescendo muito, não é? Então, por exemplo, se você citou o mal de cigatoca ali quando você falou das visitas, mal de cigatoca você controla só com óleo mineral, não precisa nem usar o fungicida, só o óleo mineral já é suficiente. Mas, enfim, isso é só uma observação. Uma outra observação também que eu fico assim sempre... que eu acho assim, muito interessante, essa questão do equino, né? Do cavalo. Como é que isso é algo muito forte na cultura aqui do Rio Grande do sul de Santa Catarina, né? Nessa cultura gaúcha, lá no Instituto mesmo, essa questão do cavalo, né? É muito forte. Nós temos aí, principalmente o pessoal, os serranos, né? A rapaziada que vem a rapaziada das meninas também, que vem da serra, tem muito essa cultura do equino, né, do cavalo, do laçar, ainda que eu tenha minhas restrições em relação a essa questão de crueldade animal, mas isso é outra discussão que eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas isso aponta também um setor econômico da região.
E eu lembro que você talvez ia convidar o professor Luiz Fernando, não sei se ele faria parte da sua banca também, mas ele sempre fala disso, de termos alguns cursos relacionados à questão do casqueamento, enfim, eu não sou dessa área, e o que para mim seria interessante de você ampliar o leque de opções no Instituto, em termos de curso de qualificação profissional, tem um mercado para isso, né? Para essa questão de trabalhar com cavalo, tem, enfim. Então, isso é algo que eu achei muito interessante também. Então, meus comentários basicamente são esses, eu não tenho perguntas, sua apresentação foi muito clara, foi muito. Enfim, foi muito boa, né? Foi muito transparente, você foi muito eloquente. Deixa eu só fazer mais duas perguntinhas aqui, que eu sempre faço. Quais são os seus planos agora? Bom, para o ano de 2022, eu pretendo focar mais nos estudos agora. Temo que durante a pandemia eu tive uma perda muito grande nesse quesito, né, de conhecimento, conhecimento acadêmico mesmo por conta das aulas à distância. Então eu desenvolvi muita dificuldade, né, para desempenhar, né, o meu papel como estudante. Então eu sempre fui um aluno muito dedicado dentro de sala de aula e também fora de sala de aula, enquanto estive lá no IFC. Nunca tive dificuldades com isso, mas com a chegada da pandemia eu percebi que ficou muito difícil manter o mesmo ritmo. Então, houve uma mudança nesse sentido, né? Eu percebi que eu sou um aluno que eu tenho que aprender a estudar sozinho, porque eu estava muito acostumado a estudar dentro da sala de aula, tendo um professor à disposição na minha frente, né, naquele momento. E o ensino à distância, ele te promove aí, claro, a presença do professor, mas é diferente, né? Não tem como comparar os dois, porque é bem diferente, ainda mais para quem não estava acostumado com esse tipo de ensino. Então, em 2022, eu pretendo recuperar um pouco desse desfalque, digamos assim, que a pandemia gerou para todo mundo de alguma forma, né? Não foi só para mim. Então, esses são meus planos para 2021. Eu não tenho fixo ainda um curso superior, se eu vou fazer um concurso público. Então, assim, vou utilizar assim esse final de ano e ano que vem para descansar e para pensar melhor sobre isso. Esse ano foi bem conturbado, então também associar o trabalho com a escola foi bem difícil, né? Eu comecei a trabalhar assim quando começou a pandemia, então foi tudo bem corrido, né? Fazer o estágio bem feito, eu queria fazer algo bem feito, então foi bem difícil fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, ano que vem, tentar trabalhar assim com mais calma, né? Respirar um pouco mais fundo. Quem sabe aí seguir o caminho do direito, né? Que é um caminho que me agrada muito. Eu temo a pender muito para esse lado do direito, talvez aí lado policial, coisas desse gênero são coisas que me atraem bastante, né? O técnico em agropecuária, eu tenho um carinho enorme por ele, com certeza. Eu sou técnico em agropecuária, né? Vou me formar como técnico em agropecuária, então eu respeito muito, né? Todo mundo que trabalha na área, assim como eu também faço parte da área. Não pretendo seguir, talvez, algo relacionado a isso nesse momento. Talvez eu mude de ideia. Mas, de qualquer forma, o meu carinho vai ser sempre o mesmo, né? Eu sempre me dediquei da mesma forma, né? Mesmo não utilizando, eu sei que o conhecimento, ele nunca é demais, né? Certo. Eu faço essa pergunta e sempre complemento, né? Eu estou indo para os 60 anos e ainda não sei o que eu quero ser quando crescer. Então, isso é natural que você tenha essas dúvidas. Agora, já que você falou do direito aí, eu confesso que eu endosso caso você tenha porque você realmente tem a vocação, tanto para o uso da palavra, para o uso do idioma. Não é? Fico muito agradecido pelo eu recomendo, não sei se você tem o hábito da leitura, mas para que você leia, né? Principalmente leia livros clássicos. Isso eu recomendo para todos os alunos e alunas, né? Mas para você desenvolver esse hábito, principalmente se você for fazer direito, que requer muita leitura, muito estudo, e você aperfeiçoar ainda mais essa habilidade que você tem, essa competência que você desenvolveu aí, né?
fruto aí do seu esforço, fruto aí de uma história familiar, enfim, eu não te conheço. Eu só tenho a última pergunta, que eu também é uma pergunta de prática que eu faço. Vocês foram muito prejudicados, você, né, estudou o primeiro ano lá no Instituto Presencial e 2 anos de forma remota. Então, eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer, ela fica um pouco prejudicada em função dessas circunstâncias. Mas se tivesse que melhorar alguma coisa no Instituto, o que você melhoraria em relação ao ensino? Eu queria ouvir de você algo em relação ao Instituto, né? Uma opinião, uma crítica, enfim, opinião em relação ao Instituto. Bom, assim, primeiramente, eu vejo o Instituto, né? Vou falar do instituto que eu frequentei, que foi o de Santa Rosa do Sul, né? O Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul. Vejo como um instituto muito bem capacitado em questões de professores. Então, todos os professores que estão lá têm a formação muito bem trabalhada, né? É uma coisa que eu analisei bastante, né? Assim como eu entrei, porque o meu irmão, ele já tinha entrado no IFC. Eu não vou lembrar agora o ano ao certo, foi por 2012, 2013. Então, o Leonardo Caprara, né, que é meu irmão. Então, eu já conheci o IFC desde lá e sempre sonhei em entrar no IFC, né? Desde que eu era muito pequeno, eu tinha um sonho de ir para o IFC, ficar alojado lá. Então, eu tenho um carinho enorme pela instituição de verdade, sempre falei muito bem dela. Eu acho, assim, é difícil. Eu nunca parei para pensar, assim, de forma definitiva sobre algum ponto que eu gostaria que melhorasse no IFC. Eu acho que uma questão que me deixa assim muito triste em questão ao instituto, que foge um pouco do ensino e vai mais para a parte das pessoas que são alojadas lá, é a parte de furtos, né, que acabam acontecendo dentro do campus. É uma coisa que, de fato, dentro de uma instituição de ensino, não só dentro de uma instituição de ensino, né, mas dentro de uma instituição de ensino, principalmente, não pode ocorrer, né? Então, é algo que me entristeceu bastante, porque no primeiro ano eu passei por uma situação onde eu fui furtado, né? Eu sou alojado do alojamento G1, fui furtado, né? Roubaram, abriram meu armário, né? Na verdade, né? Não sei como abriram, mas abriram meu armário e levaram meu dinheiro. Eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Porque a gente ouve de fora e essa é a principal imagem negativa que o IFC tem, né? Tanto quanto quando eu fui entrar, amigos meus que queriam entrar, as mães não deixaram por esse fato, né? Tanto pelo uso de drogas, né? Quanto pelo esse fato de furtos que acontecem. Eu sei que é muito difícil controlar isso, mas digamos que em uma situação de perfeição, né, o que poderia ser melhorado, na minha opinião, que eu analiso, assim, é essa parte dos alojados, né? Claro, quanto mais segurança para os alunos alojados, melhor, né? Então, mas eu acho que seria mais essa pontuação que eu teria a fazer do Instituto mesmo. Não, muito boa, muito bom você falar isso, porque sim, a gente vive uma crise moral muito séria, né? Desde no nível micro quanto no nível macro. Então é muito bom você colocar isso, que muitas vezes a gente faz essa crítica ao governo, a governante, a isso, a político que rouba isso, mas isso está acontecendo no nosso quintal. Então é muito bom você colocar isso e que eu acho que isso também tem que ser, essa questão moral, ética, né? Isso também tem que ser passado por nós professores, né? De insistir nisso. Isso não é bonitinho, né? E é sempre aquela lógica de levar vantagem, né? Eu me dei bem porque eu peguei aquilo que era do outro. Então, isso é muito desagradável, isso é muito desagradável, né? Essa falta de cidadania, essa falta... Né? Enfim. Isso, agora, Júlio, bom, eu fiquei curioso em relação ao cãozinho, mas você falou que não tem notícia do cãozinho, e aquilo lá é uma guitarra ou um baixo? É uma guitarra. Que gênero musical você gosta? Olha, eu toco bastante sertanejo na guitarra, rock também, bastante rock eu toco na guitarra, eu gosto bastante do rock, assim, para aprender, então eu ouço bastante.
Assim, eu não tenho muita limitação nesse sentido, assim, para tocar na guitarra. Então, tudo que eu ouço, assim, eu acho legal, eu vou pesquisar como toca. Então, a pandemia me trouxe, né, a guitarra. Então, quando começou a pandemia, eu comecei a tocar guitarra, aprendendo sozinho mesmo, eu nem faço aula, nem nada. Mas eu gosto muito de tocar, assim, é um hobby que eu desenvolvi que eu gosto muito. Pô, legal, muito bacana. Agora eu só te recomendo mais rock e menos sertanejo. Pelo amor. Ed, da minha parte era isso. Muito obrigado. Obrigada, André, pelas suas contribuições e até me ajuda também quando às vezes eu participo das bancas de estágio, porque às vezes eu penso assim, será que eu estou pegando muito no pé dos meus alunos quando eu falo para eles alguns detalhes de apresentação? Então, o André traz à tona muitas coisas que às vezes nas apresentações eu não vejo, os professores perguntam muito questão do conhecimento, e essa parte da apresentação mesmo é um cuidado que a gente tem, e eu fico feliz pelas contribuições, não só da apresentação do Gabriel, que nos enriquece, né, mas essas contribuições que a gente às vezes não vê nas bancas, né, então, André, com certeza nos agreguem muito, tá bom? Obrigada, André. E não vai sair, tá, que depois eu vou ficar ainda nós temos que ficar no final para dar a avaliação do André, tá? Do Gabriel, desculpa. Lidiane, vamos ver se você tem algo a colocar ou só tá para acompanhar a nossa apresentação do setor de estágio? Oi, Ed. Oi. Só apenas parabenizar o Gabriel pela apresentação, né? As palavras do professor André também contemplaram bastante, e somente sucesso na vida acadêmica e pessoal, tá? Obrigada, Lid, sua presença também aqui é muito importante. Os colegas que estão aqui, que vieram apreciar, né, esse amigo que é tão sincero, então eu quero deixar aqui, se vocês têm alguma colocação, até um parabéns, a gente tem que dar, né, esse amigo que é muito considerado por todos. Se vocês quiserem, né, me abrir e falar algo, ou até perguntar, deixo aberto para vocês. Estou meio sonolento, eu acho. Então, se ninguém vai abrir, eu vou fazer as minhas contribuições. Caso eu esteja falando em alguém, depois no final queira falar, também fica aberto. Só levantar a mãozinha para a gente... Professora, posso falar? Com certeza, Carolina. Em questão de dúvidas, não tem, porque ele falou muito bem em todos os quesitos ali. Tipo, realmente foi incrível a apresentação. Só a parte do né ali que o senhor falou, mas isso é de menos. Parabéns, Gabriel. Obrigada, Caroline, pela sua fala. Sempre é bom, né, ter esse carinho dos colegas também, já que o Gabriel é uma pessoa, assim, que é muito participativo, sempre está conversando com os colegas, sempre ajudando, apesar dos problemas que ele enfrenta, porque todos nós temos os nossos problemas, nossos fantasmas, se assim pode-se dizer, e o Gabriel sempre tem esse ombro amigo, então é sempre bom contar com a palavra de vocês nesse momento, que é como ele mesmo colocou, é uma fase muito importante chegar a essa conquista, né, Gabriel? Bom, eu vou falar, se alguém tiver alguma contribuição, depois pode levantar a mão, ou mesmo quiser falar, tá bom? Vai ficar à vontade. Aqui não é algo que ninguém possa falar, é bem aberto, é bem tranquilo, tá bom? Então, novamente, Gabriel, eu vou te parabenizar, porque você é uma pessoa querida, uma pessoa amável, respeitadora, assim, uma forma que me deixa até admirada, tá, Gabriel? Curioso, como eu coloquei, um ótimo amigo também, né? Seus amigos podem falar mais do que eu, né? Mas eu já me considero sua amiga, porque a gente, né, nesse processo todo, a gente conversou bastante, você colocou algumas situações, então eu te agradeço. A tua apresentação, assim, ó, como eu falei, eu reforço o que o professor André falou, né? Você tem o dom da palavra realmente, você sabe disso, né? E ia falar até para você, serve para um ótimo professor, tá? Até, como dizem, né, os mestres, os seguidores sobressaem os mestres, então quer dizer que você aí vai ser melhor ainda que os seus mestres, porque você está ainda apenas no começo, né, Gabriel? Imagine como você vai deslanchar, então pode ter certeza que devido às suas ótimas qualidades, não só de apresentação, mas muito
cuidadoso nas palavras, você sempre cuidando, sempre tendo conhecimento de passar, não só falar, mas realmente conhecer a fundo o que você está falando. Isso é muito agregador, tá? Então, não só para nós, assim como, né, imagine nós que somos da área de formação, mas os colegas vendo essas contribuições que você dá, então, é muito enriquecedor, tá? Sempre, como coloquei, sempre colocando fundamentação e perfeição em tudo que faz, né, Gabriel? Então, nesse processo, eu tenho só a agradecer o que eu fiz como orientadora, né? Na verdade, o Gabriel conquistou todo esse caminho praticamente sozinho, então todo o mérito é dele. E eu só agradeço pelo convite mesmo, tá? Ficou uma ótima apresentação e orgulho da família, né, nesse momento que você faz essa conquista. Tenho certeza que seus pais olham para ti e olham a preciosidade que eles estão ali como filho, né? Todo esse preciosidade que você se tornou, ou seja, claro que você nasceu um homem, né, todo querido, amável, mas esse conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, eu tenho certeza que eles têm muito orgulho, tá? Confesso também que você ficou tremendo assim, mas eu falei assim, eu também faço isso, tá? Não acha que nós não fazemos também, né? Às vezes a gente está querendo falar algo, outro falar, ou às vezes a gente fica meio nervoso, eu tremo as pernas. Então, aqui não tá aparecendo no vídeo, mas eu tremo as pernas. Você já ficou mais visível, né? Que você ficou mexendo ali. Mas a gente... Quem que não fica, né, numa apresentação ali, colocar os conhecimentos, não tem como, né, Gabriel? A gente acaba, né, deixando alguma coisa. Mas isso tem técnica de oratória, até quando eu fiz a minha apresentação de defesa, de mestrado e doutorado, eles me ensinavam, naquela época a gente usava ponteira, não sei se ainda tem esse costume de usar ponteira, de apontar para o quadro, né, aqui por vídeo não usamos, mas, né, quando faz uma presencial a gente usa aquela ponteira, então eu tremia bastante, né, tá apontando ali, e me falaram assim, ó, quando você for apresentar algo com ponteira, segura o braço e tenta apoiar, porque ele dá sustentação, ou mesmo segurar, colocar alguma forma que o braço sustente, para que não apareça a sua... ficar tremendo, né? Enfim, tudo tem técnica, mas assim, é só para agregar, tá, Gabriel? O principal você tem, é o falar super bem, tá? E confesso também que fiquei feliz em você colocar aquele conteúdo do cachorrinho, né? Que é uma preocupação que nós temos com o meio ambiente. Tem pessoas que, às vezes, veem um animal doente, vê um animal sofrendo e não presta essa ajuda. E eu fiquei muito feliz porque o dono se preocupou realmente em ter esse cuidado com o seu cãozinho. Confesso que eu até agradeço a Deus porque existem pessoas de bom coração que realmente têm esse cuidado e amor pelos animais, né? Então, fiquei muito feliz, tá? Que mais? Deixa eu perguntar para você. Você achou que o estágio foi importante para a consolidação dos seus conhecimentos adquiridos durante o curso do ensino técnico, agregado ao ensino médio? Sim, então... como eu falei lá no final, eu acho que o estágio ele foi assim colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido no IFC. Então, sem o IFC, né, eu não teria conseguido desempenhar como eu desempenhei no estágio, né? O IFC foi sim fundamental para que eu conseguisse desempenhar. Então, a importância do conhecimento teórico e também prático que a gente tem no IFC, isso é um ponto positivo que vale se ressaltar, né? Que o IFC proporciona aulas práticas, né, do curso técnico, então não só dentro de sala de aula, a gente também bota a mão na massa, né, por assim dizer. Então isso é muito importante, né, isso forma pessoas mesmo. Que ótimo que tem essa visão. Então, me diga uma coisa, Gabriel. Durante o seu estágio, eu sei que você aprendeu mais do que talvez tenha colocado em pauta, mas eu queria saber se durante o seu estágio teve algum momento em que o seu conhecimento teórico ele foi colocado ali em pauta para auxiliar na tomada de alguma decisão pela empresa. Teve algum momento que eles falaram assim, você colocou ou eles solicitaram a você, isso você sabe, você pode nos auxiliar? Bom, a parte lá onde eu citei a Cigatoca, né? Então, quando a gente foi lá para o Bananal, claro, houveram outras colocações que foram feitas, né? Então, assim, a forma
com que as bananeiras estavam dispostas, né? A recomendação de distância entre as cultivares, a recomendação também da calagem do solo quando necessária, né? Todas essas coisas, elas foram colocadas por mim, né? Então eu tomei a frente nesse sentido de algumas recomendações mais básicas, né, mesmo. Então, coisas assim como análise de solo, calagem do solo, coisas que elas são fundamentais para que o produtor consiga ter uma produção satisfatória, né? Então, esse tipo de coisa, eu sinto que nesse momento eu tomei a frente, né, em alguns pontos como esse. Mas também tive muito apoio do supervisor técnico em diversos momentos. Uhum. Algum momento também, assim, Gabriel, a parte de organização, você contribuiu também falando a respeito de não colocar, por exemplo, tal material junto com aquele outro material que possa ter uma certa reação, até um armazenamento inadequado? Teve algum momento que você viu esse armazenamento de forma errônea e tenha feito algum auxílio ou alguma contribuição para falar a eles, para corrigir? Correções pontuais mesmo assim não foram feitas, né? Eu acredito que houveram algumas sugestões que eu dei em questão de disposição de produtos dentro da própria agropecuária, né? Então, deixar alguns produtos juntos com outros, né? Então, não misturar, né, as categorias de produtos. Então, sei lá, misturar produtos orgânicos ali com a parte de medicamentos, tentar setorizar, digamos assim, a agropecuária para deixar mais visível mesmo para o cliente que entrasse o que ele queria, né? Ele achasse o que ele queria buscar de forma bem clara. Então, essa foi a principal sugestão que eu dei para a agropecuária. Como ela estava no início, foi um momento ali que havia muita visita, então, ali de comerciantes para vender os produtos, né? Então, a parte ali de montar as prateleiras, colocar os produtos, eu fiz bastante também. Não foi algo que eu citei no estágio, né? Mas eu fiz bastante isso. Então, eu sempre busquei deixar bem setorizado mesmo a agropecuária, para deixar organizada, né? Não, porque para dar um aspecto de organização mesmo, porque isso faz total diferença para quando a pessoa entra, né? Uhum. Deve ter chorado depois que você saiu do teu estágio, né? Não queriam te segurar mais aí um tempo. Até ali, só tem mais 3 perguntinhas, tá? Em relação às folhas da bananeira, quando você ali mostrou, você falou que estava associada a uma certa doença. Em algum momento foi cogitada a ideia que podia estar associada a alguma falta de nutrientes? Então, esse problema, né, que se desenvolve foliar nas bananeiras, vou dar como exemplo, assim, quando acontece assim essa coloração amarelada, né? Então ela pode identificar, né, alguns problemas. Então pode sim, em alguns casos essas folhas amareladas podem conferir aí a uma deficiência de algum nutriente, né? Potássio, algo do gênero, NPK, né? Então até mesmo por isso a recomendação da calagem sempre ela é muito muito válida, né? Porque a calagem ela vai ali de certa forma garantir ao solo os nutrientes NPK, né? Então, no momento inicial, quando você bate o olho assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, de fato, é a deficiência de nutrientes, que é muito... A gente bate muito nessa tecla no primeiro ano, né? Da deficiência de nutrientes. Então, a gente está bem qualificado nesse sentido, né? Da deficiência. E, assim, por a doença sobressair sobre a deficiência de nutrientes, foi que optou pela tirada dessas folhas, ao invés de tratar ela Isso. com os nutrientes básicos. Foi isso, né? Exatamente. A desfolha, no caso, né, a retirada das folhas doentes, ela é um método que se utiliza para o controle aí da cigatoca. São métodos que talvez não sejam efetivos de forma tão rápida, né? Mas são métodos que estão disponíveis, né? Então é sempre importante a gente deixar todos os métodos na visão do produtor, né? Uhum. Você viu alguma preocupação? Na verdade, eu até vi, quando você apresentou, a preocupação que tiveram com o meio ambiente, quando eles reutilizam a casca de arroz, que na verdade é
um produto indesejado no final que acaba indo para o lixo, né? Então, eu já vejo como um processo de preocupação com o meio ambiente quando eles reutilizam para substrato de mudas. Você viu algum outro ponto durante o teu estágio que você viu, eles se preocupam com o meio ambiente quando eles estão desenvolvendo tal atividade? O cuidado com as embalagens vazias, por exemplo, a gente tinha muitas rações ou embalagens de milho, por exemplo, milho inteiro, milho quebrado. Às vezes elas ficavam largadas lá. Então a gente tinha muita preocupação com destinar essa embalagem para uma finalidade útil. Então, assim, não descartar ela. A gente vê muito, outra coisa muito importante, as caixas de papelão que chegavam para a gente, porque como chegava a mercadoria todo dia, elas vinham em caixas de papelões, né? E a gente vê diariamente, quando sai na rua, lojas que descartam de forma incorreta esse papelão, né? Eu já vi várias vezes. Então, a gente tinha muito essa preocupação, tanto com as caixas de papelão, tanto com os sacos, né? Então, a gente sempre tentava destinar para alguém. Então, algum cliente ia lá na loja, às vezes o cliente precisava desses sacos para colocar alguma coisa dentro, colocar ração, enfim. Até um dia... Eu não vou me lembrar o certo agora, mas foi uma pessoa lá que ela tinha um abrigo para acolher pessoas. Eu não lembro agora se eram pessoas de ruas ou pessoas assim que estavam usuários de drogas, mas era um dos dois. E ele veio procurar, perguntar para a gente se a gente tinha esses sacos que ele pudesse levar. Então, nesse momento, a gente tinha alguns sacos guardados que a gente deixou lá justamente para isso e entregou para ele. Então, agora você me fez lembrar disso, mas sim, a gente teve essa preocupação principalmente com a destinação, né, final dessas embalagens. Ai, que ótimo, é muito bom, porque a gente está num período muito crítico em relação ao meio ambiente, então ter esse cuidado é muito agregador e a gente tem que proliferar isso, né? E dentro da loja tem um lixo para materiais recicláveis e materiais comuns? Não, isso é uma coisa que não tem. É algo que a gente não vê muito, né? Até mesmo dentro das casas das pessoas é muito difícil a gente ver essa separação. E, de fato, é algo que está aí há muitos anos, mas é difícil, assim, as pessoas não utilizam muito, né? A reciclagem de forma devida. Então, essa é uma coisa que não tem como eu mentir, né? De fato, não tinha os lixos recicláveis. Uhum. É um detalhe bem importante, porque como a gente tem muito lixo sendo produzido, é muito importante a gente fazer essa separação, né? No teu escritório de advocacia, com certeza vai ter, né? Na sua casa também, concordo. Mais uma última pergunta para ti. Eu fiquei até curiosa quando você falou do Ivomec, né? Porque eu já fui cuidadora de cachorros, sou até hoje, né? Cuidadora de cachorros de rua. E comprava na agropecuária Ivomec para os animais, os cachorrinhos, né? Eu vejo também na internet que não é recomendado o uso de Ivomec para cães e gatos, né? No caso, na agropecuária, que você desenvolveu o teu estágio, como que era feita essa orientação? Ele fazia alguma orientação do Ivomec de forma diferenciada para os bovinos e para os cachorros e cães e gatos? Ou não se vendia Ivomec para cães e gatos? Então, o Ivomec, né, princípio ativo que usa ivermectina, né, 1% geralmente, ele era mais voltado para os bovinos, então animais de grande porte, né? A ivermectina ela é um medicamento que ela tem é bem forte, né? Então existem algumas saídas mais, digamos que menos agressivas ao cão e ao gato, né? Mais adequadas. Então existem outros produtos que a gente dispõe lá na agropecuária que eles vão servir para esse tratamento antiparasitário, né? Então, assim, tanto o Ivomec quanto o Dectomax, não houve procura desses medicamentos antiparasitários para animais como cães e gatos, né? E se houvesse, a gente apresentaria outras opções mais viáveis, né? Agora eu não vou lembrar de todas para parasitas internos dos cães e gatos, mas eu tenho certeza absoluta que a gente tem medicamentos para isso lá. Então, seria isso que seria feito, né? A ivermectina e o Dectomax, esqueci o nome agora do princípio ativo, mas enfim, os dois, eles
eles ficaram mais restritos mesmo ao uso em, pode ser bovino, suíno ou ovino, né? Uhum. Até quando eu vou comprar Ivomec nas agropecuárias, eles não fazem essa orientação, eu achei bem legal. Eles fazem essa orientação de compra, né, para auxiliar o uso correto e também não chegar a agredir o seu bichinho, né? Ter Porque uma sempre, consciência. geralmente, desculpa te interromper, mas geralmente vão haver várias opções, né? Então a gente sempre apresenta todas as opções para o cliente, porque tanto por conta do preço, né? Às vezes a gente lida com clientes que não querem gastar tanto, às vezes a gente lida com clientes que querem comprar o produto mais caro. Sempre vai ter os dois, a gente não pode trabalhar só com um, né? A gente tem que abranger todos. Então, a gente sempre tenta apresentar todas as opções disponíveis. Uhum, que legal. Gabriel, mais uma vez, parabéns pelo teu ótimo trabalho, pela pessoa que, apesar de todos os obstáculos que você enfrentou, chegou até o final de forma muito exitosa, tá? Você é um sinal de superação, e se cada um conhecesse um pouco de ti, e conhece, né? Tem alguns colegas mais próximos, saberia o quanto você passou e chegou até essa etapa final de uma forma tão exitosa. Então, em tudo que você fizer, como ser uma pessoa muito dedicada, tenha certeza que vai ter sucesso, seja como advogado, seja como professor, que eu acho que ainda você ser, né? Eu já puxo para o meu lado, porque assim, o dom da palavra e o conhecimento que te traz é muito enriquecedor, mas com certeza, a área que você escolher vai ser muito de sucesso. Então, parabéns mais uma vez, vamos sentir sua falta, como, claro, a gente tem o amor e o carinho para os nossos alunos. Uns marcam menos, outros marcam mais, e você está de umas pessoas que marcaram mais, porque você é muito participativo, muito, como falei, carinhoso, muito respeitador, então, com certeza, tá? Agradeço pelo convite de orientação, agradeço enormemente, e agora, se ninguém tiver nenhuma colocação, eu vou pedir para todos, então, se ausentarem da sala, porque nós precisamos fechar a ficha de avaliação sua. E depois, no final, eu te mando por contato, ou seja, por WhatsApp ou por e-mail, a sua nota final e a sua avaliação. Se você quiser colocar mais alguma colocação, fica à vontade. Se não... Eu vou deixar aqui a colocação final. Novamente, é emocionante, de novo, é até difícil falar. Então, eu até me privo de falar muito para não acabar chorando aqui na frente de vocês, mas o IFC, de fato, foi muito importante para mim e sempre vai ser. Eu vejo que muitos alunos, eles acabam muitas vezes não demonstrando isso, né? Às vezes eles sentem isso e não conseguem demonstrar, mas ele é muito importante para mim, né? Principalmente por todos os professores que passaram pela minha jornada acadêmica no IFC, então... Desde o primeiro ano até o terceiro ano, todos serão lembrados, né? Eu tenho um carinho enorme por todos e respeito muito todos, pelos profissionais que são e pelas pessoas que são, porque a gente acaba criando uma relação de amizade com todo mundo que está lá dentro, então não é só uma relação dentro de sala de aula, né? Você passa no corredor, você vê os professores, eles cumprimentam, eles perguntam como você está. E isso é uma coisa que eu admiro muito e que traz uma sensação de conforto para o aluno quando ele chega no campus, né? Porque geralmente ele não está acostumado com isso, ele está mais acostumado com o aluno dentro de sala de aula, vai ter aula com o professor, vai dar tchau, no outro dia vai ver de novo dentro de sala de aula. Mas no IFC é diferente, a gente tem um contato mais próximo e de amizade mesmo com o professor, até mesmo com a Ed Valtres. Durante a pandemia, a gente conversou bastante, ela me fez convites para participar das lives, né, do IFC e eu prontamente participei, então eu fico muito feliz com esse tipo de coisa, né, eu fico muito feliz por os elogios que vocês me fizeram aqui, de verdade, é muito importante para mim ouvir de pessoas como vocês, né, esse tipo de elogio, então é fundamental para mim isso. É um querido, né? Sempre com as melhores palavras. Se a gente pudesse, ia te abraçar aí, tá?
sentir todo o carinho, todo acolhimento, porque você é uma grande pessoa, além de um grande profissional, vai ser técnico, você não vai fazer eu chorar. A gente vai ver você chorar assim, se emocionar, mas a gente fica tão feliz quando você chega nessa etapa de forma tão maravilhosa, como falei, né? Passando por tudo que passou, superou, e sair de casa no primeiro ano foi difícil também, né? Imagine para os pais vendo deixar o filhotinho lá separado do ninho, né? Mas ali veja o quanto ele voou, o quanto ele foi longe, e superar todos esses processos dentro dessa cadeia, né? Então, pode ter certeza que você foi um caso, assim, que merece muito elogio, tá? A gente quer acompanhar, se puder sempre nos passar esse contato, né? Estou agora estudando tal coisa, estou fazendo tal coisa, será ótimo, tá, Gabriel? Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Mas a gente vai perder o contato, né, André? A gente sempre vai estar pertinho dele ali. Sinta-se abraçado, tá? Obrigada, Gabriel, obrigada, querido. Então, agora ficará eu, professor André, para a gente fazer esse fechamento, né, André? E desejamos a todos um ótimo dia, então, né? Se quiser falar alguma coisa, André. Não, só agradecer, e sempre estaremos às ordens lá no Instituto, que você precisar, o que tiver ao nosso alcance. Você faz parte aí da família do Instituto Federal, então eu tenho assim um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por meus ex-alunos. Até hoje gosto de manter contato com meus ex-alunos e vibro saber por onde estão andando, o que estão fazendo, e poder marcar uma hora e tomar um café lá na Ecotorres. Você já é meu convidado para a gente tomar um café lá na Ecotorres na hora que você quiser. Então, é isso aí, tá bom? Sucesso.